Nós vamos conversar um pouco aqui, né, Jéssica? Nós vamos conversar com alguém que é bem da nossa família, não é? Que nos ajuda a cada dia a fazer tudo acontecer. Padre Luiz Cláudio, bem-vindo. Bom dia para o senhor, tudo bem? Obrigado, Jéssica. Bom dia, Alain. Bom dia, Padre Luiz. Alegria. Bem-vindo. Que bom, estamos aí. Verdade, né? Olha só como é que tem sido o trabalho do senhor, né? Mais uma vez, nós estamos aí diante de uma situação complicada, né? De pandemia, o Santuário Nacional sem os devotos, não é? Sem essa possibilidade. Claro que só aberto para as visitações, não para as celebrações. Estamos cumprindo as ordens da Organização Mundial da Saúde. Isso tem que ficar bem claro para todas as pessoas. Mas como que é isso para o senhor enquanto administrador dessa casa? No ano passado, em março, né? Estamos completando um ano já de pandemia, mas foi ali 14, 15 de março quando o santuário começou a viver, naquele momento inicial da pandemia, uma experiência inédita. Nós sempre muito acostumados com uma multidão de devotos, e uma das características do Santuário de Aparecida é justamente essa, receber peregrinos, romeiros diariamente. A partir daquele momento, então, nós passamos a ter que ser criativos ou mais criativos, porque nós não podíamos mais ter as celebrações com o público. Passaram-se 3, 4 meses nessa situação. Nesse sentido, a TV Aparecida, ela nos ajudou muito, não só a TV, mas a rádio, os meios de comunicação social, né, as redes sociais, enfim. E nós pudemos permanecer na casa e na vida das pessoas. E a família dos devotos sempre muito sintonizada conosco. Não é? E não só para a família dos devotos, mas para o Brasil todo, porque o santuário, pelos meios de comunicação, ganham, digamos, os contornos do Brasil. Não é? O santuário passou a ser, através dos meios de comunicação, a oportunidade de celebração, de oração. A TV passou a ser aquilo que nós testemunhamos agora há pouco nos depoimentos das pessoas, a companhia, né, desses muitos devotos de Nossa Senhora e muitas outras pessoas que veem na TV uma companhia de qualidade, um momento de descontração, de oração, de fé, de meditação, de contato com a Palavra de Deus, de celebração. Passaram-se os dias da Semana Santa no ano passado, depois começou uma pequena abertura, não é? Um pequeno, entre aspas, relaxamento de tudo isso, e nós até achávamos, como todo mundo, que as coisas já começavam a tomar um outro rumo, e agora, nesse momento, nós passamos a viver novamente aquela mesma realidade. Talvez até com mais gravidade, né? Do ponto de vista dos mortos, das pessoas que estão internadas, necessitando de recursos, e agora já também nós estamos mais curvados com um certo desânimo. A situação não é nada boa para o país do ponto de vista econômico, do ponto de vista do emprego, as pessoas passam por necessidades e isso faz então com que a gente fique muito sensibilizado, ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar do santuário, a gente tem que cuidar da gente mesmo, né? Cuidar dos nossos irmãos e irmãs mais próximos e ao mesmo tempo temos a alegria de saber que a família dos devotos cuida da gente. Quando a gente fala, se a gente chega até você é porque você cuida da gente, não é uma frase de efeito, não. É uma realidade, né, Alain? E então nós, de fato, vivemos essa experiência de estarmos com o santuário sem a presença dos devotos nas celebrações. Quem acompanha conosco sabe dessa realidade, porém, nós temos a certeza de um santuário repleto, cheio de intenções, de desejos, de necessidades, todas elas de algum modo trazidas pelas pessoas nas suas orações e nós aqui nas nossas orações, nas nossas atividades. Então, uma primeira palavra é de tristeza, porque não deixa de ser, pela realidade que nós vivemos, mas por outro lado, uma palavra de esperança, porque nós temos, graças a Deus, recursos aqui, recursos esses que são mantidos pela família dos devotos, recursos destinados à evangelização, ao cuidado das pessoas. Então, o Santuário Nacional, graças a Deus, continua mantendo a sua missão.
Por outro lado, nós não podemos deixar de dizer que toda a estrutura do santuário ela foi preparada para receber gente, foi preparada para receber pessoas. E claro que quando a gente não tem aqui a presença do peregrino no dia a dia, isso afeta profundamente a vida do santuário, afeta a vida de Aparecida, e nós precisamos ser muito mais então criativos. E o santuário não se furta de continuar a sua missão evangelizadora, continuar a sua missão de cuidar das pessoas, continuar a sua missão de chegar até tantas casas e tantas famílias, Brasil e mundo afora, levando uma mensagem de esperança e, naturalmente, aqui, através de nossas obras sociais, das estruturas que nós temos de cuidado com os nossos irmãos e irmãs, também continuar cuidando das pessoas, o famoso construindo gente, não é? Então, nós temos aqui essa dupla missão de evangelizar a pessoa integralmente. É claro que nós estamos ansiosos e desejamos que chegue logo o dia em que nós todos poderemos nos encontrar aqui na casa da Mãe Aparecida. Mas para a Semana Santa que se avizinha, para o tempo pascal que também vai se aproximando, a nossa expectativa, né, irmã Alain, é de continuarmos, de fato, contribuindo com as pessoas através dos meios de comunicação, através daquilo que nós podemos fazer e alcançar. E graças a Deus, os devotos de Nossa Senhora têm contribuído, permitido que a gente continue dando passos. A minha função aqui, ela exige que eu fale isso, né? Eu já disse de alguma maneira da outra vez, quando a estrutura do santuário ela está preparada para funcionar a partir do recebimento dos devotos de Nossa Senhora, dos peregrinos, dos romeiros, quando nós temos aqui em Aparecida uma ausência total de peregrinos, e isso afeta profundamente o santuário do ponto de vista econômico, porque toda a estrutura está montada para receber pessoas, e recebendo pessoas nós podemos prover o santuário daqueles recursos necessários para o seu funcionamento. E quando nós falamos em funcionamento, nós estamos falando dos nossos meios de comunicação, estamos falando da manutenção dos nossos quadros funcionários, de colaboradores, da manutenção de toda a infraestrutura do santuário e mesmo das obras de construção. Tudo isso, nesse momento, experimenta uma certa paradeza, não é? Porque nós não podemos também continuar sem uma perspectiva a curto ou a médio prazo para retomarmos tudo isso. E aquilo que nós poderíamos ir continuando, por exemplo, o revestimento das fachadas, não é? Os nossos amigos que viriam da Itália para fazer esse trabalho, não conseguem sair de lá. E se conseguissem sair de lá, em que condições encontrariam aqui no Brasil para a sua segurança? Dessa forma, nós vamos aí vivendo um dia de cada vez, vamos fazendo aquilo que é possível e mantendo o essencial aqui na casa da Mãe. E esse manter o essencial, né, Padre Luiz Cláudio? É bom isso que o Padre Luiz está dizendo para nós, como nosso administrador e econômico, agradecendo, dizendo desse momento de tristeza que nós sentimos, sim. Você, enquanto Padre Luiz estava falando via imagens ao vivo do santuário vazio, mas povoado das intenções, né, do coração dos devotos, porque aqui pulsa forte o coração católico do povo brasileiro. Agora é bom dizer, Padre Luiz, que nós cuidamos da casa da Mãe, fazemos tudo isso. Agora, muitos são os nossos projetos sociais mantidos por esta família, né? Sim, sem dúvida. E nós sabemos que Aparecida, como muitas outras realidades do país, experimenta uma certa dificuldade em relação à manutenção das pessoas. Cresce no país, por exemplo, toda uma campanha em relação àqueles irmãos e irmãs nossos que não têm o básico para sobreviver, não é? A gente vê através de meios de comunicação, a gente vê a partir de entidades eclesiais. A igreja nem sempre tem o hábito de alardear, né, ou de fazer publicidade das suas atividades assistenciais, mas nós sabemos o quanto as nossas paróquias, os nossos grupos como
os grupos da São Vicente de Paulo, os vicentinos e tantos outros que cuidam já há muito tempo, faz parte da sua rotina cuidar, não é? Esses grupos e essas estruturas eclesiais estão muito mais a serviço dos irmãos e irmãs que são necessitados. Portanto, quando a gente vê alguém aí na televisão ou num meio qualquer dizendo da fome e da necessidade das pessoas, que a gente possa de fato se sensibilizar, que a gente possa olhar perto da gente, porque às vezes a gente fica olhando longe e perto da gente tem gente necessitada, não é? E aqui no Santuário Nacional, como a gente sempre diz, há toda uma estrutura de cuidado com as pessoas. A gente sempre coloca isso uma ocasião ou outra na revista de Aparecida, mas até recentemente, nessa semana inclusive, nós colocamos no nosso portal no seguinte endereço, a12.com/social, né, todas um resumo daquelas várias atividades que o santuário realiza há muito tempo. Não é que o santuário distribui agora, né, 500 cestas básicas, não é agora que o santuário está fazendo isso no universo de Aparecida. Isso já é uma rotina. Não é de hoje que o santuário mantém 40% dos custos da Santa Casa de Misericórdia. Nesse momento em que as pessoas de maneira muito mais, olha só, então muito mais que as pessoas imaginam. A gente sabe a questão da saúde, não é? Quantas pessoas, e a Santa Casa de Aparecida atende pessoas pobres, necessitadas. Ela é uma instituição que atende a quase que 100% SUS, não é? E a gente sabe que existe uma diferença entre aquele valor que o SUS repassa e o custo real de um medicamento, de um serviço médico, de uma estrutura. E a administração da Santa Casa, feita sempre lá, muito bem dimensionada, cuidada, gerenciada pelos frades de São Francisco, da Providência de Deus, o Frei Bartolomeu, não é? Eles sempre prestam contas lá para nós e estão sempre atentos a essa necessidade, e o santuário provê a Santa Casa de recursos para que essa diferença entre aquilo que é passado pelo governo e aquilo que realmente uma Santa Casa custa seja suprida. 35% a 40% das despesas mensais da Santa Casa de Aparecida são mantidas pelo Santuário Nacional, leia-se Família dos Devotos. Não é? O cuidado com os pobres, o cuidado com as crianças, o cuidado com os nossos idosos. É claro que nesse tempo de pandemia, alguns serviços chamados sociais, mas que não são de tamanha fundamentalidade, foram interrompidos, porque, por exemplo, da mesma forma que uma escola está impedida de funcionar, algumas atividades na casa do pequeno, por exemplo, também estão impedidas, claro, por segurança de quem trabalha e de quem frequenta. Mas nós estamos aí na luta, fazendo aquilo que é fundamental, sem deixar de cuidar dos nossos irmãos e irmãs. Então o santuário cuida de gente. Então construir a igreja é isso também. Não é só cuidar da basílica, das paredes, embelezar o santuário, cuidar da infraestrutura, manter a estrutura da televisão, mas é também no dia a dia nós nos sensibilizarmos com aquilo que está bem pertinho da gente, não é? E nós somos profundamente agradecidos à família dos devotos, porque nós podemos fazer isso, porque muitos são os nossos parceiros, e parceiros no pouco. Nós não estamos falando de pessoas de muitas posses, de pessoas que nos ajudam com valores significativos. Muitas vezes aquele valorzinho que a pessoa retira, seja lá da sua aposentadoria, do seu pequeno salário, mas como a viúva lá do Evangelho, deposita com muito carinho, com muita gratidão diante de Deus, e Deus que tudo pode, Deus faz frutificar, Deus faz multiplicar. Construindo gente, possibilitando sonhos, não é? Olha que bonito isso, é a nossa família que mantém realmente com a generosidade, com a fidelidade, com o carinho, porque você ama Nossa Senhora Aparecida, o seu amor, a mãe, é capaz também de chegar até muitas pessoas. Obrigada, porque você faz parte da nossa família. Agora, uma coisa eu quero pedir aqui, uma orientação do Padre Luiz. Recebi no meu celular, Padre, uma mensagem pedindo ajuda para o Santuário Nacional, pedindo para fazer um Pix
O santuário está pedindo isso agora? Não, o santuário não pede assim, nessa forma, não é? As pessoas sabem como contribuir. Como contribuir através de um boleto que vai para a Revista de Aparecida. Daqui uns dias nós vamos sim utilizar também do Pix, mas você fique muito atento, porque quando você faz uma transferência pelo Pix, você também sabe para o destinatário. Você sabe o destinatário, para onde o valor foi. E a gente sabe também, queridos amigos e amigas, que nesses momentos há muita gente bem intencionada. Sim. Há muita gente sensibilizada que querem ajudar. Recentemente nós vimos lideranças de Aparecida, inclusive em rede nacional, falar da necessidade de Aparecida e nós entendemos as necessidades de Aparecida. Então, se você tem intenção de ajudar, se você sentiu-se sensibilizado, ligue para nós, 0300 210 1210, e nós damos alguma orientação para você. Se você quer nos ajudar, contribua também com a família dos devotos, porque você acabou de ver os diversos projetos sociais que nós cuidamos aqui em Aparecida e nós queremos continuar fazendo isso. E fique atento para que nenhum esperto, nenhuma esperta passe uma conversa fiada em você e você acha que está ajudando a Aparecida e então daqui a pouco você pode não estar. É claro, repito, que existem pessoas boas. Se são pessoas de sua confiança, se é uma procedência do pedido que você confia, tudo bem, mas se você nunca ouviu falar, se você não sabe quem é, então certifique-se primeiro antes de ajudar, porque senão a gente corre o risco, né, irmão Alain, de acabar muito bem intencionado e acaba financiando aí má intenção das outras pessoas. Ajude sim, por favor, não deixe esfriar a sua caridade. Estamos na quaresma, é tempo de cuidar do nosso irmão, e se o irmão passa necessidades, se necessidades de primeira hora, ele precisa sim ser acudido por nós. Estava com fome e com sede, me desses de comer, me desses de beber. Jesus vai cobrar isso da gente, mas que a gente faça isso com segurança, com instituições sérias, que a gente tenha a certeza de que aquela nossa doação, que aquela nossa ajuda, ela foi de fato para uma procedência, para uma finalidade bastante útil e desejada por nós. Vamos em frente, né, nessa missão bonita de construir gente. Pelo 0300 210 1210, faça parte, una-se a esta nossa missão evangelizadora, ou também pelo QR Code que está aparecendo aí agora na sua tela. Aí você pode fazer a sua doação com segurança aqui para a gente manter tudo isso, para a gente continuar a evangelizar. Essa sempre foi a missão da Casa de Nossa Senhora desde o início da pesca milagrosa, quando os peixes em abundância ali também surgiram, foram encontrados. Padre Luiz Cláudio, nós queremos agradecer demais o seu papo, a sua conversa, seus esclarecimentos, pedir que Nossa Senhora continue abençoando demais o seu grande trabalho aqui, junto com o Frater Eliomarcos, né, que também está contigo agora como ecônomo, administrador adjunto também. Sim, exato. Obrigado, irmão Alain, Jéssica. E de fato temos aí o Frater Eliomarcos. Eu já disse para ele que precisa trazê-lo aqui qualquer hora para pessoas conhecê-lo. Tomar um cafezinho aqui com a gente. Tomar um café e a Jéssica fez até bolo, porque você veio hoje, viu, Padre? Beleza, pensa o quê? E é de milho verde. É de milho verde, por isso. Beleza. Não é? E eu agradeço demais o espaço e vamos continuar unidos. Vamos continuar unidos, porque tem de fato sido um desafio cuidar do santuário nesse tempo, mas nós continuamos contando com a sua bondade e com a sua generosidade. E nós nunca nos cansamos de dizer, Deus lhe pague. Não é? Obrigado porque você é missionário conosco, você é missionária conosco. E a gente vai caminhando aqui com fé, com esperança e na certeza de dias melhores. Você falava lá no comecinho, né? Eu ainda não tinha entrado no ar, da hora, né? Jesus lá nas bodas de Caná diz para Nossa Senhora, mulher, ainda não chegou a minha hora. E no Evangelho de São João, a hora de Jesus é a hora da cruz.
não é? É na cruz. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu nome, não é? E Jesus na cruz, no gesto de amor. Então passemos pela cruz, e a Semana Santa está aí, mas nós vamos também chegar à ressurreição. A cruz da pandemia talvez, mas vamos chegar também às alegrias da saúde, da alegria, do encontro, da fraternidade, de uma família reunida aqui na casa da Mãe Aparecida. Amém. Obrigada, Amém. Obrigado, Padre Luiz Cláudio. Deus Sempre abençoe. bem-vindo, viu? Amém. É o nosso momento de prestar contas, de ver, olha, tá vendo aqui, você ajuda e tá vendo tudo o que acontece. Deus lhe pague, viu? Muito obrigado. Amém.